Olá, eu sou Josi Sampaio e este é o primeiro PodPix da Escola de Saúde Pública de Fortaleza. Com um prazer imenso, eu recebo hoje aqui a doutora Lélia Maria Barbosa Pessoa, que é a cirurgiã dentista da nossa rede, trabalha na UAPS Quatro Varas, na Coordenadoria Regional de Saúde 1, e ela é acupunturista, iogoterapeuta, auriculoterapeuta. Então, seja muito bem-vinda, Lélia. E nós te convidamos, porque eu tive a oportunidade de conhecer o seu trabalho, né, aqui quando você esteve no nosso seminário, e eu fiquei bem atenta para as possibilidades da ioga fazer parte dos nossos serviços. Então eu quero saber muito da sua experiência. Como é que as PICs chegaram na sua caminhada, Lélia? Olá, Josi. Tudo bem? Então, as PICs chegaram na minha caminhada fazem mais ou menos uns 13 anos. Eh, Na época, eu estava querendo modificar mais a minha rotina, e como eu sinto muito aquela vontade de cuidar do outro, sempre senti dentro da minha prática como dentista e como terapeuta, porque dentista é um terapeuta também, a gente cuida do outro. Então eu entrei nas aulas de yoga pertinho da minha casa, lá em Messejana. Eu moro em Messejana, tinha um espaço muito bom, tinha uma professora dando aulas de yoga toda semana e eu fui praticar. Me apaixonei por yoga, porque aí eu vi que eu ia aprender a respirar, que eu ia aprender a me alongar, que eu ia acalmar a minha mente no dia a dia, e fui em busca de fazer um curso de formação. Então eu disse: eu vou, no futuro, ajudar outras pessoas. Como eu estou sentindo muito bem nas aulas, eu gostaria que outras pessoas também abrissem os olhos para esse movimento do yoga, que yoga significa uma união, a união do corpo físico, do corpo mental e do corpo espiritual. Do corpo físico, através dos alongamentos. Nos alongamentos, a gente trabalha articulações, trabalha músculos, e o músculo envolve ossos. Então, aí tudo está dentro. Fibromialgia, osteoporose, e a gente vai colocando na medicina ocidental esses movimentos. Yoga também, um dos benefícios é para relaxar. Relaxando a mente, você diminui a ansiedade. Você diminui aquele estado depressivo, aquele dia a dia que você se sente, todo dia a mesma coisa. Então, mente relaxada, o sono vem melhor. Então, a insônia aí já está inserida para você cuidar dessas pessoas que chegam relatando: eu tenho insônia, a minha mente está pulando de galho em galho, eu fico pensando sempre tudo, pulando e sentindo meus pensamentos e não fazendo nada. Então, o yoga lhe traz para autoconhecimento, para você se perceber o que é que está acontecendo. E aí vai no caminho e vai resolvendo as coisas que você tem que resolver com você, vai aprendendo a respirar, e daí a saúde vem. Muito bom. Você percebe em você, assim, uma transformação maior? Qual foi a principal transformação em você, a pessoa Lélia? Bom, eu sempre fui uma pessoa calma, né? As pessoas dizem: porque você é muito zen. Então já está na minha genética. Meu pai, minha família toda, a maioria das pessoas são calmas, mas a minha transformação foi o olhar para com o outro. Eu não tinha muita paciência, chegava um paciente querendo falar demais e eu: tá, vamos para o que realmente interessa. Então, a gente, como quando faz yoga, a gente já tem uma paciência e um olhar mais aberto. Então, vamos, qual é? O que é que você quer me dizer? Então a escuta. Você escutando é um acolhimento. Então, muita gente chega com uma dor. Só o fato de você escutar, você já está acolhendo. E aquela pessoa já sai mais aliviada. Então, o que
aconteceu em mim foi isso, foi aumentar o acolhimento para com os pacientes. É tão engraçado como nós ficamos muito voltados, assim, para o que a gente faz, né. Na verdade, nós passamos a maior parte da vida no trabalho, porque eu pergunto: "Para si, pessoa", e você de novo trouxe a pessoa lá no trabalho, né. Tem alguma coisa da pessoa lá na vida, sem ser do trabalho, que possa ter se transformado também? Tem, é mais a paciência para com os filhos, dar tempo ao tempo, é saber que tudo o tempo resolve. E isso aí foi uma das coisas que eu aprendi. Que bom. Então, mas a gente sabe que nem tudo são flores, né. Pra que uma coisa funcione, nós vamos passar na vida por vários desafios. No caso da ioga ou das PICs de modo geral, que desafios você acha que ou você percebe que enfrentou ou que outros colegas enfrentam para poder fazerem as PICs nos seus serviços? Tá, para mim foi fácil. Acho que o universo abriu esse campo para mim, porque eu estava buscando. Então, quando a gente vai buscar, o universo mostra também que está lhe procurando. Para mim foi fácil. Quando eu cheguei na minha unidade de saúde, eu fui em 2012. Então, eu cheguei lá dentro do Quatro Varas, que era o projeto Quatro Varas. Hoje é o MISMEC, que é o Movimento Integrado de Saúde Mental. Antigamente, a gente não chamava MISMEC, chamava o Projeto Quatro Varas. E a minha unidade é dentro do terreno do projeto, é no quintal do projeto. Então, eu cheguei aberta para trabalhar na unidade de saúde como dentista e aberta também para procurar fazer algum trabalho junto à comunidade. E eu cheguei para eles, lá do escritório da coordenação do projeto, e falei: "Olha, eu tenho a formação em ioga, eu queria muito abrir um grupo aqui, no espaço de vocês". Então o acolhimento foi maravilhoso. E para mim foi fácil. Agora, para os meus colegas que estão dentro da unidade, eu já acho que é um pouquinho mais travado, por causa das agendas. As agendas são parametrizadas. Eu falei com a minha coordenadora, então eu tenho um tempo na minha agenda pra para ir para o grupo de ioga e fazer outras PICs que apareçam, como a auriculoterapia. Mas alguns profissionais que se interessam, que falam: "Ah, Lélia, qual é o horário do ioga? Eu quero participar". Eles não podem sair, porque a agenda deles está completa com os pacientes. Entendi. Então isso aí é que eu acho que está mais difícil. A gente podia, rever a situação. É que aí o que você está me falando é outra coisa. A agenda protegida para o profissional ir realizar uma prática integrativa para os usuários é um contexto. A agenda protegida para o profissional ir fazer uma prática de cuidado consigo ainda É outro. são desafios a serem enfrentados, né. Sim, Hoje a gente sabe que os profissionais aqui em Fortaleza têm uma carga horária diminuída para que possam fazer educação permanente. Eh, não sei se poderiam utilizar esse momento livre para fazer uma prática de cuidado consigo mesmo, mas realmente a agenda tem, toda parametrizada com as diversas práticas que eles têm que realizar de cuidados de hipertensão e diabetes, né, gestantes e etcétera, todo aquele elenco de pessoas exato, que procuram o nosso serviço. exato. Essa ideia do cuidar dos profissionais, ela é um caminho a ser trilhado que precisa ser fortalecido, com certeza. Com relação às potencialidades que, mas terminou essa parte dos Sim, desafios, né. sim. Com relação às potencialidades que você percebeu ao longo desses 13 anos, né, que você vem desenvolvendo, com certeza você percebeu algumas coisas que sim, te motivaram a permanecer realizando a ioga. Sim, o grupo de ioga formado lá no Quatro Varas, as pessoas são da comunidade. Vem gente também do entorno, chegam de bicicleta, porque que eles estão com muita vontade de participar.
potencialidades. Eles vêm falar comigo depois sobre a alegria de estarem ali, de estarem se cuidando pelo SUS, gratuitamente, né? Os melhores remédios, sol, ar da respiração, não precisa de dinheiro. Então, nós estamos oferecendo isso lá no Quatro Varas e eles chegam dizendo: Ah, Lélia, eu tô diferente. Eu tô diferente com meus filhos, eu tô diferente com meus netos. Antes o meu neto chorava, eu já ia dar logo uma palmada. Hoje não, eu já fico olhando para ele. Parece que eu fiquei assim mais relaxada. E eu disse, é um dos benefícios do yoga, porque você está se conhecendo, está sabendo ouvir o outro. Então tem muitas potencialidades dentro do grupo de yoga. Eles se cuidam, eles relatam que chegam assim: "Ai, eu estou com muita dor, eu não consigo sentar no chão, eu não consigo levantar". E com o tempo, logo na segunda aula, já estão levantando. Aí eu já digo: "Ah, meus parabéns, já está conseguindo levantar". Aí eles abrem um sorriso. Então isso é muito bom para a saúde, tanto física quanto mental e emocional. Com certeza. Eu estive lá, né, para fazer uma entrevista com um dos usuários e presenciar seu trabalho e realmente fiquei encantada de perceber, como você é resiliente para esse processo ter continuidade, né, porque Lélia está nós aqui em Fortaleza temos as carretas, né, que elas substituem, elas permitem que o profissional continue trabalhando, são consultórios dentro de uma carreta, que os profissionais continuam trabalhando enquanto a unidade de saúde está em reforma, e está há bastante tempo em reforma, né? E ela está lá no calçadão da Vila do Mar, né? Um lugar aprazível, lindíssimo, de frente para o mar, mas uma situação improvisada, claro. E mesmo assim, ela atravessa a rua e adentra o equipamento para usar aquela área para fazer a prática de yoga. Então, isso cria um vínculo grande, né, Lélia, com os seus usuários. Cria vínculos. Essa criação do vínculo das teias, a gente está aprendendo também com o outro. Então, quando a gente está cuidando do outro, sem interesse, sem gerar expectativas, apenas porque gosta de cuidar, o outro lhe enxerga como uma profissional mais querida e mais adequada para o que está fazendo, então o vínculo é muito forte. Uhum. Eles vêm e conversam sobre o dia a dia e sobre a comunidade, e a gente tem que escutar, tem que acolher. Nós levamos aqui o técnico do estúdio, o José Moreira, que é conhecido como Pastinha, e entrevistamos o senhor Narcélio Torres, um dos usuários que está há cerca de 1 ano realizando a yoga lá no Quatro Varas, na UAPS Quatro Varas. Vocês vão ter a oportunidade de ver agora com a gente. Esse processo aqui da gente vir para yoga, eu veio um pouco antes. Eu vim ao posto, e o posto tem o atendimento da saúde familiar. Então eu sentia dores, aí vinha para massagem, e tudo foi caminhando assim. Aí até que uma terapeuta me indicou essa acupuntura, aquela coisa bem bacana. Eu falei com a doutora Lélia, ela me colocou na agenda dela. É tanto que ainda hoje eu continuo na acupuntura. E ela mesma, a doutora Lélia, me convidou para yoga. Eu já sabia da yoga, só que eu nunca tinha vindo, né? E aí eu vim para a prática da yoga, e é muito boa a prática da yoga. É show de bola. Libertadora a prática da yoga. Quando eu cheguei na yoga, eu encontrei um sentido diferente, principalmente duas coisas. Os alongamentos, que a gente faz, os alongamentos, dentro do limite da gente, ela sempre chama atenção para esse aspecto, faça no seu limite. E a respiração. Nós trabalhamos muito a respiração. Ela sempre capricha, respira pelo nariz, ela é muito
ela é muito metódica, ela é muito boa, ela é muito facilitadora nesse aspecto de orientar a gente para melhorar a situação do corpo. E com isso eu conheci um rapaz na UFC, ele é professor de educação física, e ele me mostrou uns exercícios de respiração. Eu disse, eu faço isso lá na yoga das 4 varas. Aí a gente bateu um papo, mas todo esse conteúdo, toda a história da yoga na minha vida, que é bem recente, a yoga é bem recente. Eu só estou aqui há talvez 1 ano, nem completei 1 ano direito. Então hoje eu já durmo muito bem, eu já consigo dormir. Tenho uma noite de sono bem bacana, bem direitinho. E as dores foram morar em outro lugar, elas simplesmente abandonaram o meu velho corpo. Hoje eu me sinto um rapaz, não sinto dores, sou motorista de caminhão. E imagino que às vezes eu passo 10, 12 horas só nessa posição dirigindo, né? E o corpo reclama, ei, fica em pé um pouquinho, alonga um pouquinho, respira um pouquinho. E aí eu tô na yoga, só deu para mim, foi show de bola, ganhei na loteria. Nesse tempo, eu fico encantada, sabe, com essas atividades. Sempre que eu vejo uma pessoa falar tão bem como esse senhor falou, da experiência que foi para ele, eu fico encantada. E aí a gente, como laboratório de práticas, a gente vai ter esse olhar para a formação, mas também vamos ter no futuro um olhar para a pesquisa. Você, durante essa trajetória, escreveu alguma coisa que a gente possa publicizar sobre pesquisa, relato de experiência, que seja? Não, Josi, eu ainda não escrevi, mas eu pretendo. Eu acho que quando montarem os laboratórios e os cursos aqui dentro da escola, eu vou estar bem presente e com certeza eu vou escrever. Que bom. É um passo de cada vez, né? O LabPix está começando agora, vai começar com esse olhar para a formação, mas depois haverá uma integração com as universidades, haverá a possibilidade de realizarmos pesquisas Sim, mostrando, trazendo as evidências para serem evidências científicas, né? Não sim. só um relato que a gente está contando, mas realmente produzir ciência para que as PICs possam cada vez mais se fortalecer. Uhum. Nós compreendemos que para que aconteça as PICs, é importante também o gestor estar engajado. Então, nós convidamos 2 gestores da nossa rede para falar um pouquinho de como essas PICs que eles tiveram a oportunidade de vivenciar transformaram as suas vidas. Vamos ver. Assim, eu tenho, enxaqueca crônica, né, e aí eu sempre tenho crises, né, naquele período mensal. E aí um dia eu cheguei no posto com tanta dor de cabeça, e aí uma das profissionais me viu e disse assim: "Que cara é essa?" Eu disse: "Não, eu tô com enxaqueca. Já tomei remédio e não passa, faz uns 3 dias que eu tô com enxaqueca." Aí ela: "Pois venha cá, vamos ali no meu consultório", ela é dentista. E aí ela fez uma acupuntura e depois colocou as sementes na minha orelha, né, e fez a auriculoterapia. Ela disse: "Ó, você vai ficar esses 7 dias com a auriculoterapia, com as sementinhas, e você vai me dizer como foi." Eu não sei se foi cabeça ou se realmente, eu sei que realmente a dor diminuiu bastante, e eu não tive mais, nos 7 dias que eu estava com a auriculoterapia, entendeu. Nós organizamos todo esse momento, claro, foi convidei um fisioterapeuta, a TO que já estava lá com os aparelhos dela, e a ideia era promover, o que aconteceu, cuidando dos cuidadores, dos profissionais, né, da casa. Nós fizemos auriculoterapia, como falei, ventosas, mais o lado da fisioterapia propriamente dita, né, e os recursos sensorial. Então foi um momento assim muito
depois a gente colheu o testemunho dos profissionais, então foi um momento, assim, eu posso até dizer que um momento muito assim, emocional para os profissionais. Pessoas se abriram para essa profissional, né? Claro, um momento mais íntimo entre o profissional, os dois profissionais, na verdade, né? Mas eu vi mais essa questão do cuidado. Eles se sentiram cuidados, amados. Então, e nesse sentido a gente, né, os profissionais usaram os recursos da PICS, né? No caso, a auriculoterapia e os recursos da fisioterapia. Eu como fisioterapeuta, eu uso em mim mesmo, né? E também uso nos pacientes, no caso, às vezes, algum profissional, como um agente de saúde, um médico, um enfermeiro, está passando por um momento de dor de uma lombalgia ou uma enxaqueca. E normalmente, quando tem o tempo, claro, a gente usa esse recurso para inibir ou, de repente, tirar a dor desse profissional. Mas, assim, a ideia, como eu estava lhe falando, a ideia é promover isso diariamente ou semanalmente para que o profissional se sinta mais relaxado, porque funciona muito, demais. Então, esses gestores são da UAPS Pio 12 e da UAPS Sandra Nogueira, fazem parte da nossa rede, e também nós ficamos atentos para que as universidades se aproximem desse contexto, né? Vamos dialogando aos poucos com os profissionais, porque assim é uma grande rede que se estende, como você chama, uma teia, na verdade, né? Tem você lá no serviço, tem a escola aqui motivada para poder pensar nas formações, tem a universidade que vai apresentar essas práticas integrativas para esses estudantes que são os nossos futuros profissionais da saúde. Então, nós vamos ver agora o professor Thales Souza, da Universidade Estácio, que quis dar esse depoimento para a gente com esse olhar. Ser multiplicador, uma área tão linda e que me traz uma paz constante e uma serenidade, que são as práticas integrativas e complementares. Realmente, além de transformar a minha vida, aos que me escutam, como hoje sou responsável aqui, para repassar, multiplicar essas informações sobre essas práticas para diversos acadêmicos de saúde. Isso me dá, primeiro, orgulho, honra e trazer isso da forma com que eles verdadeiramente devem aprender. Olhar uma pessoa, não como uma pessoa, mas como uma história. Todos nós não somos o que aparentamos ser. Nós temos algo bem significativo por trás de tudo que somos hoje. E as práticas integrativas e complementares em saúde, elas tocam nesse local. Elas otimizam a tua saúde. Então sempre será uma honra estar à frente de pessoas que queiram, ou às vezes não, conhecer essa área que apenas nos satisfaz e nos faz ficar cada vez melhor. Muito obrigado. Então, Lélia, como a gente estava falando, né, esse esforço coletivo é o nosso objetivo final, né? Para que isso? Para que essas práticas integrativas sendo tão disseminadas em nossos serviços? É um desejo grande que nós temos de que a nossa população, os nossos usuários do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, realmente é assim um abraço para o brasileiro. E nós que fazemos o SUS e todos aqueles que se beneficiam dele por serem cuidados, ao terem contato com as práticas integrativas, vão ter, com certeza, a oportunidade de melhorar a sua saúde, não só a saúde física, mas a saúde mental. Que bom que nos últimos anos essa questão da saúde física está muito relacionada à saúde mental. A gente não pensa mais em saúde mental como tomar medicação, como somente oferecer alopatia ou consultas com psicólogos. Vai muito mais além. E isso é importante não só para nós, profissionais,
como para os nossos usuários. Eu quero muito te ouvir uma última fala aqui para os nossos pessoas que estiverem assistindo, né, o nosso PodPix, nosso primeiro Sim. PodPix. Quero te agradecer demais e deixo a palavra com você para a gente finalizar. Tá certo. As práticas integrativas em saúde que estão dentro do SUS, o Ministério da Saúde abriu aí várias práticas. Então, elas são muito importantes, importantíssimas para a saúde em geral da população. E nós que somos amantes do SUS, né, que vivenciamos o SUS diariamente, sabemos a potencialidade que isso mostra para as pessoas, para os nossos usuários dos postos, das unidades, como eles mudam através das práticas integrativas, né, através da auriculoterapia, que podemos usar aurículo também em outros grupos, como o grupo de tabagismo, colocando pontos no pavilhão auricular, que vai estimular aquela pessoa a diminuir a nicotina e, com o tempo, deixar de fumar. Outra prática importante, a acupuntura. Outra, Xantala. A Xantala, as pessoas que têm a formação em Xantala, pode pegar o grupo de gestantes e ensinar as mamães, e depois na puericultura, como acalmar o seu bebê através das massagens, no pezinho, no tronco, na cabecinha, para os bebês dormirem melhor. Então, são várias práticas integrativas. E como o yoga é a minha paixão, é aquele que eu exerço no meu dia a dia, eu estou lá acolhendo com o grupo de yoga 4 varas, no qual eu tenho um grupo dentro do celular, as pessoas, aí eu envio os mantras, eu envio as músicas interessantes para relaxamento. Então, a gente está nessa comunicação diária com o grupo, e eles estão melhorando muito. O sorriso deles é maravilhoso. E eu agradeço também por estar aqui, por mostrar e falar sobre o nosso serviço lá dentro do 4 Varas. Muito bom. Lembrando que existem 29 práticas integrativas e complementares em saúde que são validadas pelo Ministério da Saúde e que existe uma política nacional de práticas integrativas e complementares em saúde desde 2006. Para quem quiser acessar, está aberta, é só colocar no Google que vai aparecer a política e a pessoa vai poder conhecer a sua potencialidade.